Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência contra a mediocridade e as estupidezas. Alegrias! Minhas amigas e meus amigos, eu não poderia deixar passar a data de hoje sem relembrar os 51 anos da edição do Ato Institucional número 5, o AI-5. Mais ou menos por estas horas da noite, o Jornal Nacional da Globo anunciava, em tom grave, a edição do AI-5. Foi um terror. As trevas se abateram sobre o que restava da democracia brasileira. Foi um espanto. Foi um estupro da democracia e da Constituição. Foi um absurdo. Uma estupideza. O AI-5 permitia coisas terríveis ao governo da ditadura, e aí de vez implantou-se a ditadura e o governo usou as prerrogativas do AI-5. Imediatamente fechou o Congresso Nacional. Os deputados continuaram existindo, mas o Congresso estava fechado. Quer dizer, fechou um dos poderes da República. Fechou todas as assembleias dos estados. Teve o direito de tirar governadores e prefeitos a seu bel prazer. Nomeou várias cidades do Brasil como área de segurança nacional. Nestas cidades, os prefeitos eram nomeados diretamente pelo presidente da República. Caçou prefeitos, caçou deputados federais, estaduais, caçou senadores, caçou governadores. Fez o diabo a quatro. Institucionalizou a tortura. A tortura passou a ser método neste país. E mais, a repressão policial quando invadia uma casa de alguém que era suspeito de subversão, tem-se notícia que roubavam tudo que tinha dentro da casa. Televisão, geladeira, levavam junto. Que é de onde nasceu a grande corrupção policial que graça até hoje. Graças à ditadura militar. Foram coisas terríveis que foram feitas. Brasileiros mortos, torturados, exilados, desempregados. Porque o governo tinha direito de demitir sumariamente qualquer funcionário público que ele julgasse subversivo e nomear outros de sua confiança. Então a coisa funcionava mais ou menos assim. Quem é que quer ser delator? Quem é que quer trabalhar a favor do governo? Quem é que quer denunciar colega? Hein? É só falar com a gente que a gente demite aquele e bota você no lugar. Com isso ele montou uma máquina de funcionários a favor da ditadura. A delação acontecia, a deduragem, daí o horror que a gente tem, a nossa geração tem, do dedo duro. Porque se dedurava, o vizinho que não gostava do outro dedurava ele para a polícia, para os órgãos de repressão. Olha, ele é subversivo, ele faz reunião em casa. Daqui que o sujeito explicasse que não fazia reunião em casa, já tinha apanhado, já tinha sido torturado, já tinha sido roubado, sacaneado, perdido emprego. O diabo a quatro. Censura absoluta em todos os órgãos e meios de comunicação, teatro, cinema, televisão, jornais. O Estadão, a Folha de São Paulo, na primeira página, publicava receita de bolo, horóscopo, curiosidades, no lugar de editoriais, que era uma forma de denunciar que havia censura direta. Haviam censores dentro das redações dos jornais. Para fazer teatro, nós tínhamos que levar a censura federal. O texto era examinado por quadrúpedes. Depois é que foram substituídos por agentes formados em universidade. Mas ainda assim era censura. Para vocês verem um absurdo, no Rio de Janeiro tinha uma peça em cartaz, que era A Bicicleta do Condenado, do Arrabal, autor espanhol. E no original, um dizia para o outro, apanha aquela carteira vermelha ali no chão. Censurada, porque a carteira era vermelha. Podia conter alguma mensagem subversiva. Eram coisas estúpidas. Qualquer novela, qualquer programa de televisão começava com um certificado da censura federal na tela. Este programa foi liberado pela censura federal. A novela Roque Santeiro foi proibida pela censura. A peça Roque Santeiro já estava pronta e montada, ia estrear. Na véspera, a censura federal proibiu, um prejuízo imenso para os produtores, para os atores, para todos que trabalharam, que ensaiaram. Era censura, era repressão, era tortura. Perderam-se o direito do habeas corpus. O sujeito era preso e não tinha direito a habeas corpus, em se tratando de um julgamento político. Os tribunais militares funcionavam mais do que os tribunais civis. Os atos do presidente da República, o presidente da República tinha direito de baixar decretos, de fazer leis. Não é decreto, não, de fazer leis. E que eram incontestáveis por qualquer juiz. Nenhum juiz, nem a Suprema Corte, tinha o direito de contestar ou de ajuizar, de examinar se a lei estava certa ou errada. Tanto o presidente da República quanto os governadores de todos os estados que foram nomeados. Porque houve intervenção em todos os estados. Faziam leis, porque não tinha mais Assembleia Legislativa nem Câmara. Então ele fazia lei. E não se discutia. Era uma espécie de monarquia absoluta. O povo não sabia de nada, porque não podia noticiar nada. Censurava-se tudo. E aí vem os coxinhas de hoje dizer, a minha família não foi afetada. Eu passei por toda a ditadura e não tive problema nenhum. Porque tem gente que tem vocação para gado.
Tem gente que tem vocação para ser masoquista, gosta de sofrer, gosta de levar cangalha nas costas, gosta de ser tocado como gado. Aí não acontece nada. Mas qualquer cidadão sensato que queira ter liberdade de expressão, que queira ter liberdade de ir e vir, esse cidadão só pode se colocar contra o que foi o AI-5. Os porteiros dos prédios no Rio de Janeiro e São Paulo eram todos ligados, obrigados a fazer ficha de moradores, entradas e saídas de pessoas do prédio e levar todo dia ao departamento político, de polícia política. Era um controle absoluto. Não havia nenhum resguardo de liberdade individual. Você podia ser espancado no meio da rua pela polícia, podia ser arrastado, podia desaparecer, ninguém precisava prestar conta de você. Aí vem me falar que quer AI-5 de novo? É claro que o Bolsonaro e a turma dele querem o AI-5 para poderem fazer todas as loucuras que querem fazer. Todas as besteiras que ele diz, ele vai poder fazer, sem prestar conta a ninguém. Por isso que querem o AI-5. Não, meus amigos, de jeito nenhum. Eu venho aqui nessa noite para relembrar do que nós passamos. Isso foi em 68. Só 16 anos depois é que nós conseguimos eleger Tancredo Neves na campanha das diretas, que foram indiretas. O governo fechou a Câmara com o AI-5 e só reabriu em 1970, rapidamente, para os deputados poderem referendar a eleição indireta do presidente ditador general Emílio Garrastazu Médici. Eles referendaram a eleição e logo depois fechou-se de novo o Congresso Nacional. É isso que nós queremos hoje? Mas de jeito nenhum. Nós temos que lutar muito pela liberdade, pela democracia. A democracia é um bem universal. Nós não podemos abrir mão disso. E qualquer pequena vitória, por mínima que seja, na nossa luta pela democracia, pelo espaço democrático, nesse momento terrível que nós estamos vivendo no Brasil, qualquer mínima vitória é uma vitória gigantesca. Fazer João Dória voltar atrás sobre o que ele falou sobre Paraisópolis e sobre a polícia paulista, fazer ele se criticar, fazer uma autocrítica e dizer, não é bem assim não, realmente foi terrível, é uma grande vitória, pressão da sociedade civil. Tirar do pacote do crime do Moro o direito da polícia matar à vontade sem prestar conta de ninguém é uma grande vitória. Qualquer pequena vitória contra o autoritarismo, contra o neofascismo, é uma grande vitória. A gente tem que defender cada espaço democrático que a gente tenha, cada espaço de liberdade de expressão, cada espaço de liberdade de ir e vir, cada espaço democrático nesse país. Eu ainda falo com muita emoção, porque eu passei por isso. A ditadura tirou 21 anos da minha juventude. 21 anos que eu não podia ler o livro que eu queria, não podia ver o filme que eu queria, não podia ver a peça que eu queria, porque era proibido, censurados, perseguidos. 21 anos que eu não podia sair à rua porque eles estabeleceram até o toque de recolher. Em várias cidades tinha toque de recolher. Ou 6 da tarde ou 10 da noite, tinha de ficar trancado dentro de casa. Só podia sair no dia seguinte de manhã. Então ainda me emociona muito. Isso fica dentro de mim. Querendo ou não, é um trauma que você carrega para o resto da vida. Porque faz muito mal para a cabeça. A ditadura faz mal à cabeça de uma nação, de uma nacionalidade, de um povo. Era isso que eu queria dizer a vocês e não podia deixar isso passar essa noite sem falar isso para vocês. Minhas amigas, meus amigos. Deve ter muito mais coisas que a ditadura fez com o AI-5, que se eu for numerar aqui agora vai dar mais de 1 hora. Mas pensem bem, consultem no Google, leiam, se informem. Vocês vão ver o que foi de terrível na ditadura. E não podemos deixar isso acontecer de novo. Um abraço. Tamo juntos.